Hospital de São José, em Lisboa. O Estado começou este ano a pagar uma renda de 2.798.600 euros anuais para usar um hospital que já lhe pertenceu. Hospital Curri Cabral, também em Lisboa, pelo aluguer dos serviços de nefrologia, patologia clínica e armazéns, o Estado está a pagar 1.400.000 euros de renda ao ano, por um espaço que também já foi seu. Entre 2008 e 2009, o Estado desfez-se de vários hospitais na capital para construir o futuro Hospital Oriental de Lisboa. Deveria estar concluído em 2013, mas até agora nem sequer a primeira pedra foi lançada. Isto apesar do Governo já ter gasto 14 milhões de euros na compra destes terrenos. Sem hospital à vista, o Ministério da Saúde alugou os hospitais que já tinha vendido. Isto é exatamente o mesmo que se fez com os escudos, que se faz com as parcerias público-privadas. Vamos onerar as próximas gerações porque já não estamos no Governo. Isto é, pomos-los a pagar no futuro, porque isto assim nos reduz no presente o déficit. A ideia com que eu fico sempre é que o Estado está sempre a empurrar as coisas para a frente. Depois o outro a seguir logo verá como é que se trata do assunto. Eu para já... A venda de património rendeu 355 milhões de euros ao Estado em 2010. Mas esse encaixe entrou e saiu do mesmo bolso. Assim vejamos. Como o Estado é incompetente como gestor dos seus próprios bens e reconhece essa incompetência, criou em 2000 a Par Pública. A empresa de dinheiros públicos e gestão privada transformou-se num polvo de 58 empresas. A Stamo é uma delas, é uma espécie de Remax do Estado. A Stamo compra os imóveis públicos para depois vender a privados ou a outras empresas do grupo, como a Fundistamo. Por sua vez, Fundistamo e Stamo voltam à origem, ou seja, arrendam ao Estado o que era do Estado. É o mesmo que numa família, o marido tem dívidas e por isso vende à mulher. Fica a mulher endividada com dívidas. A família está exatamente na mesma situação. E a União Europeia não devia aceitar isto, naturalmente. Uma das razões que os Estados se endividaram tanto é porque a União Europeia permite estas pequenas aldrabices contabilísticas aos Estados. E por isso é que a Grécia, Portugal, a Irlanda, outros, fizeram estas aldrabices para esconder o déficit, quando na verdade ele continua lá. O que aconteceu com hospitais acontece com outros arrendamentos. O número 79 da Avenida da República, um de muitos exemplos em que o Estado proprietário passou a Estado arrendatário. Em 2008, o imóvel foi vendido à Stamo por 10.720.000 euros. No ano passado, o mesmo Estado resolveu alugar o edifício por 69.400 euros para albergar a Secretaria-Geral do Ministério da Economia. Se o aluguer se mantiver, em 12 anos de renda, atinge o valor pelo qual o edifício foi vendido. Vamos a transformar uma propriedade, a propriedade do imóvel, numa despesa corrente permanente de rendas. Por isso, o Estado vai aumentar as suas despesas correntes. Da lista atualizada de arrendamentos a que a SIC teve acesso constam 255 alugueres pagos pelos ministérios. Desses, 21 são referentes a edifícios vendidos pelo Estado à empresa da Par Pública. A Stamo comprou este edifício, o número 103 da Avenida Elias Garcia, em Lisboa, por mais de 6 milhões de euros. Agora, o Ministério das Obras Públicas paga à mesma Stamo uma renda de 48.900 euros por mês. Aqui funciona o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, que por acaso já cá funcionava quando o edifício era do Estado. Já instalar a Direção-Geral da Política de Justiça custa ao Ministério da Justiça quase 30.000 euros mensais. O 39 da Rua Oscar Monteiro Torres foi vendido à Stamo por mais de 4 milhões de euros. Daqui a 11 anos, a renda do imóvel ultrapassa aquilo que o Estado recebeu por ele. Enquanto a União Europeia aceitar contabilidade criativa, veio para ficar e será incrementado. E só não vendem os Jerónimos porque fica mal. Qualquer cidadão normal, qualquer empresário normal, se aqueles bens fossem deles, não procederia assim. Porquê é que o Estado procede assim?
o Estado procede assim porque aqueles que hoje praticam esses atos sabem que amanhã não serão chamados a responder pelos encargos futuros. No total, contando com os senhorios privados e com os da par pública, o Estado está a pagar por mês quase 3 milhões de euros em rendas. Os 355 milhões que recebeu pelas vendas tapam o buraco de 2010, mas não tapam os do futuro. As despesas que todos os meses entram nos orçamentos dos ministérios e que continuam a engordar a dívida pública. O Ministério da Justiça gasta anualmente 50 milhões de euros em rendas. O Campus de Justiça de Lisboa é o contrato mais caro, custa ao Estado mais de 1 milhão de euros por mês, mais custos de condomínio. O maior escândalo em termos de renda, que é o Campus de Justiça. O Alexandre Paula Teixeira da Cruz, quando tomou posse, disse que ia resolver isso e que de facto ia começar a pagar muito menos renda no Campus de Justiça. Hoje, a renda do Campos de Justiça é maior do que quando ela entrou. Isto porquê? Porque ela deve ter descoberto uma coisa que eu já sabia e que aliás, ela também tinha a obrigação de já saber. É que o Campos de Justiça é detido por um fundo bancário, cujo presidente, hoje, no momento em que estamos aqui a falar, é um senhor que se chama Alexandre Relvas, que foi diretor de campanha do Dr. Cavaco Silva. Portanto, quando ela descobriu que o fundo era presidido pelo Dr. Alexandre Relvas, deve ter pensado, bem, se calhar vou perder o lugar de ministra, é melhor continuar a pagar a renda. Não sei o que é que ela pensou, se é melhor perguntar-lhe a ela, eu nunca falei com ela sobre isto, mas deixem-me dizer que quando ela nomeou para secretário de Estado, porque há um secretário de Estado no Ministério da Justiça que trata disto, que é o engenheiro Santo, não sei se, que chegou a ser bastonário da Ordem dos Engenheiros, e que era um indivíduo que, enquanto bastonário da Ordem dos Engenheiros, era dos maiores combatentes contra as PPPs. E, portanto, quando ela nomeou o Santo para o secretário de Estado, eu pensei, alto, temos homem, ele vai mesmo mexer no campo de justiça. Ela continua a ministro, ele continua a secretário de Estado, a renda continua na mesma e o outro continua a presidente. Passaram 2 anos e tal. Se nós fizermos uma obra pública e se comprar hoje um edifício, a conta do Estado aparece como a despesa desse ano. Se dividir uma obra por prestações mensais, e por isso é que foi o modelo seguido, ela aparece diluída por 300 prestações. Já ninguém dá por ela. É uma renda polémica, um campus que está debaixo de críticas desde a inauguração. Isto tem, de facto, uma grandiosidade e uma imponência magnânima, quase que diria de luxo asiático, parece que estamos em Singapura ou na Malásia, mas depois, dentro dos edifícios, é como disse há pouco, não há armários, não há computadores, às vezes não há papel, o papel higiênico não existe, as esferográficas acabaram, não há dinheiro para os tóneres, não há... Ao todo, a Administração Interna paga renda de 174 imóveis, entre quartéis da GNR, esquadras da PSP e lojas do Cidadão. O imóvel mais caro é a sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Tagus Parque. Por mês são 126.787 euros. Uma renda incomportável, nas palavras do Ministro da Administração Interna. O contrato que foi assinado tem a duração de 10 anos, entrou-se no 3º ano neste momento, mas estamos a trabalhar nesse sentido e vamos ter que resolver essa situação na medida em que o valor da renda destas instalações é absolutamente incomportável. Isto é um edifício que faz-me lembrar alguém que é dono de um palacete. É dono de um palacete e depois não tem dinheiro para se vestir, não tem dinheiro para comprar roupa. Aqui passa-se o mesmo. Afetar para, digamos, garantir e dar uma melhor segurança aos portugueses e estamos a gastá-lo em instalações, em rendas. Altino Bessa decidiu perguntar a todos os ministérios que contratos de arrendamento e por que valores foram feitos nos últimos 5 anos do governo liderado por José Sócrates, mas não obteve resposta de vários ministérios. Houve um aluguer em 2008, estamos a falar de um concelho como Santa Maria da Feira, onde só o Tribunal da Comarca custa de renda por mês 52 mil euros. E como se isso não bastasse, alugaram também um parque de estacionamento em Santa Maria da Feira no valor de 10.464 euros. Eu pergunto, que terreno é que justifica este valor para ser utilizado como parque de estacionamento, não no centro de Lisboa, não no centro do Porto, mas sim num concelho como Santa Maria da Feira.
A Estamo tem 85 contratos de arrendamento, num valor total mensal de 960 mil euros, estando ainda 58 por assinar, o que deverá acontecer a breve prazo, no valor de 2.223.000 euros. Também questionámos o número de contratos feitos em 2012 e se houve casos de revisão ou de cancelamento de contratos. Durante o corrente ano não se adquiriram imóveis para arrendamento. Não houve contratos cancelados. Apenas houve um contrato de arrendamento que foi revisto por comum acordo. À semelhança do deputado do CDS, o 6 às 9 tentou obter esclarecimentos de todos os ministérios, mas só 4 responderam. O Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, a Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça. Oficialmente, em 2011, as rendas do Estado ultrapassaram os 61 milhões de euros, cerca de metade que em 2010. A dúvida continua. Quantos e quais os serviços públicos que funcionam em edifícios arrendados? Será que alguém conhece o valor da fatura que o Estado paga em rendas pela ocupação de imóveis